Antes de começarmos esse vídeo, eu só queria meio que fazer um pronunciamento. Muito obrigado! O meu canal chegou a 1000 inscritos. Foi uma jornada longa e tanto. Literalmente tive que ralar muito só para chegar nesse ponto. Então, muito obrigada a vocês. E olha que vai ter mais conteúdo meio que aqui no canal, como o Tube Hero Ants, Ignecan, Hanako, Bungo Stray Dogs, o Windbreaker. E terá novidades aqui no Estalar de Dedos. Literalmente, no estalar de dedos. Pois eu não aguentava mais meio que fazer como é com o barulho da língua, porque era muito cansativo. Então, a partir desse vídeo, eu usarei o áudio do fazedor de aura, que é o Ets, só para fazer o estalar, porque, gente, o estalar de dedos do Ets é muito da hora. E de grande informador de aura. E agora sim, bora pro vídeo. Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de Tube Hero Ants! E nesse episódio, Ciano vai pro mundo lá fora. O episódio começa num flashback, onde a Ciano está com o Lu, que esse é o nome verdadeiro do menino, não Calamidade, e o Lu apresenta a guitarra que o diretor do orfanato deu a ele. Ele conseguiu depois de passar 1 ano no orfanato sem causar confusão. O Lu começa a tocar a guitarrinha e meio que vai saindo meio que umas luzes, na qual o Lu meio que acha que é pra ajudar meio que a criar um clima na música. E essa guitarra também tem um amplificador embutido. O Lu dá a guitarra pra Ciano para que ela tente. E, gente, pra quem tá tocando na primeira vez, a Ciano é realmente muito sortuda, porque ela tira de letra. A Ciano vai tocando enquanto a gente vê o Lu cantando. E, minha gente, eu sei que eu tô falando gente excessivamente, mas, gente, essa cena tá aí muito bonita. O Lu pergunta a Ciano se a técnica vocal dele melhorou. Bom, a menina diz que acha que sim. E o Lu, então eu quero ver você tentar. Mas a Ciano diz que ela só pode cantar meio que durante aquelas orações malucas aí da igreja. O Lu fala que a Ciano canta bem, mas ela só canta música sem graça. Aí a empregada meio que fala, pô, vou dormir, eu tô aqui. E aí meio que o Lu meio que imita o jeito de falar dela. E ela, porra, eu tô ouvindo. Se esforça mais em vez de incomodar a noite. Cala a boca, vai dormir. A Ciano comenta que apesar deles não serem mais criança, esse orfanato tem muita regra. E o Lu concorda, dizendo que esse orfanato parece que foi feito para criarem heróis. Por isso são rígidos com eles. A Ciano não entende bem. E o Lu fala algo que ele ouviu do diretor, que as habilidades podem serem mudadas na infância. E que ele já foi um herói. Mas ele não passou muito tempo fazendo isso. Agora ele deposita suas esperanças neles. Ou seja, ele vê as suas próprias frustrações de não ter sido um herói promissor nas crianças. A Ciano nega que é uma heroína, mas meio que o Lu vê meio que uma heroína meio que na Ciano. E ela vai dando a olhada meio que no seu pulso, que tem vários números. A Ciano decide voltar pro seu quarto e o Lu decide levá-la até lá. E enquanto eles vão se esgueirando, eles acabam ouvindo meio que uma conversa entre um entregador daquelas lembrancinhas de oferenda da Ciano com um funcionário do orfanato. E eles ouvem que a imagem da Dama Sagrada não passa de uma imagem que o próprio diretor criou, uma mascote pro orfanato, e quer a Ciano por perto só para realizar o seu sonho. O Lu ouve isso, fica bravo, e enquanto a Ciano, tadinha, a menina fica cabisbaixa. E pela cara do Lu,
Com certeza foi ele que sugeriu a fuga do orfanato. Porque eu tô do lado do menino. Realmente eu não quero explorar essa coisinha fofa que é a Ciano. Pois ela merece as coisas melhores do que isso que ela tava vivendo. E também isso faz que o momento do Take Off, que é a música da Ciano, na qual ela tocou no último episódio, ser mais impactante. E aí vamos no ponto onde o episódio anterior terminou. Onde a Ciano e o Lu já iam fugir do orfanato, mas são impedidos pelo diretor do orfanato. Os dois ainda tentam fugir, mas a Ciano é pega por uma espécie de tentáculos invisíveis que o próprio diretor está meio que conjurando. O diretor começa a falar com a Ciano, dizendo que ele esperou dela, que meio que ajudou a que ela ajudasse as pessoas. E do porquê ela não dá valor a isso. E é aí que o Lon banca meio que o baita de um herói e usa sua guitarra pra bater no diretor, fazendo que ele solte a Ciano. O Lu diz pra Ciano fugir do orfanato, enquanto o diretor já pega o Lu nos tentáculos e manda os funcionários pegarem a Ciano. E na pura sorte, ou azar, chega um caminhão que atropela a porta do orfanato. E era o caminhão meio que do entregador, que meio que acredita na donzela sagrada. O Lu se segura no diretor do orfanato e ainda manda um: já esqueceu? Eu sou o mais azarado de todos. E o caminhão bate nos dois enquanto a Ciano, sem escolha, foge do orfanato. Já esqueceu? Eu sou o mais azarado de todos. Após isso, a Ciano fugiu. E pra muito longe, pois ela foi de patins no meio da estrada e foi parar numa cidade. E a coitada tava desempregada, só tinha uma guitarra e tava preocupada com o Lúcio, perguntando se ele vai ficar bem. Sem saber o que fazer, uma única coisa que ela deve fazer numa situação como essa, ela vai seguir de exemplo de Branca de Neve. O que fazer depois de ser manipulada para ser meio que uma donzela sagrada de um culto e ver seu melhor amigo / possível interesse amoroso sendo atropelado meio que num caminhão junto com sua figura paterna tóxica? Cante uma canção! Ela vai cantando a musiquinha que o Lu cantou meio que no flashback. E aí tem um pensamento / flashback onde ela vê meio que o Lu tocando essa música e ela sente que ouviu isso em algum lugar. O Lu fala que é sua composição original, se chama My Color. Ele não lembra desde quando, mas estava na sua cabeça desde sempre. Mas a Ciano ainda acha que já ouviu. E vamos guardar essa informação porque ela vai ser importante no próximo episódio. Espera um pouco aí. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. É a minha composição original. Eu chamo ela de My Color. Eu não lembro desde quando, mas eu pensei nela e nunca mais saiu da minha cabeça. Mas ainda acho que eu já ouvi. A Ciano até brinca que se ele não copiou isso de algum lugar. E aí ele fala: ah não, minha composição é tão boa que vem do meu coração. E ela: se ser cara de pau fosse seu poder, seria o seu. E a Ciano torce que o Lu esteja bem e jura que vai buscá-lo. E vemos a Ciano tocando a música, o brilhinho saindo. E eu não sei o que dizer dessa cena, mas eu sinto como se eu estivesse sendo acalmada. E assim que a Ciano termina de tocar, embora ainda esteja um pouquinho abatida, uma moedinha cai perto dela. A Ciano fica surpresa e tenta ver quem jogou a moeda, mas inicialmente ela não encontra ninguém, além de um funcionário, alguém que estava usando, parecia que trabalhava meio que de uma empresa e tinha um cabelo preto, que era quase tigelinha. A Ciano não sabe, mas ela estava interagindo com aquele que seria o X. E isso não é fake news, gente. Não é fake news, não, gente.
Isso já tá meio que confirmado no vídeo prévio dele. Em breve eu vou trazer vídeo meio que falando dessas vídeos prévios de cada personagem. Especialmente a do X, que caraca, gente, essa aí é animal. Obrigada. E é a partir dessa moedinha que começa a maior missão da Ciano. Aprender a sobreviver sozinha. Ela tenta meio que tirar dinheiro da loteria, só que aí ela não consegue tirar dinheiro, porque seu pulso de confiança ficou no nível 0. Ou seja, a menina ficou sem poderes. Mas há um velho ditado: se você quiser dinheiro, vai ter que trabalhar duro. E é isso que a Ciano vai fazer, usando a guitarra. Então, a Ciano vai dar uma de Liliana e vai começando a tocar na praça. E a Ciano vai gradualmente se saindo bem. Primeiro ela só recebe meio que umas moedinhas, depois vai receber mais moedas e mais pessoas iriam se reunir por conta da sua música. Os dias vão se passando, a Ciano agora tem meio que sua própria maleta de guitarra para ela carregar sua guitarra e meio que receber mais o dinheirinho. Ela também recebe novos sapatos, come fast food pela primeira vez e ela ama muito. E a Ciano vai sendo meio que mais vista na praça ao ponto de ser gravada. E vai caindo no boca a boca do público até ir parar num senhor loiro que vê o vídeo da Ciano, na qual meio que vê que as pessoas comentam que as músicas dela trazem boa sorte. E aí o senhor se interessa por ela. E esse loiro tá conversando com o Liu Sheng. E ele sabe da queda de avião e que a Ciano é a última sobrevivente. E o Liu Sheng se surpreende que a menina, a Ciano, cresceu rápido. Então o loiro quer contratar meio que a Ciano como heroína. Justamente por conta do seu poder de sorte e por conta das historinhas dessa ligação do Liu Sheng. E aí a gente volta pra Ciano, que tava tocando de boa, mas como diz o ditado, meu passado me condena. E é isso que acontece com a Ciano. Ela vê que alguns cultistas estavam vendo a Ciano cantando e começam meio que a endeusá-la. E a Ciano, nesse exato momento, pensa: pô, e essa tortura de novo não? A Ciano tenta ignorá-las, mas claro que as cultistas vão meio aí louvando tanto que tava difícil de ignorar. Então a Ciano já parte pro plano B. Ela foge entre o rabo e entre as pernas. E ela foge com sua caixinha de dinheiro. Ciano corre para se esconder num beco. Enquanto ela tenta ver onde meio que se despistou as cultistas, alguém fala oi e ela se assusta de um jeito muito adorável. Oi, Ciano, né? A Ciano já falou para a moça que para ela não é idolatrá-la, que ela não traz boa sorte. E a moça meio que fala para ela conferir meio que o seu índice de confiança no pulso. A Ciano meio que vai verificar e percebe que já estava maior do que o seu índice anterior. A moça se chama Ken e ela é da agência DOS. O motivo dela ter vindo aqui é para convidar a Ciano para ser uma heroína. E aí, nesse exato momento, a Ciano se lembra do Lu. E a Ciano aceita a proposta, mas com uma condição. Ela quer encontrar o Lu. E a Ken já leva meio que a Ciano para a DOS. E aí a gente vai pro ano 36 após da Comissão de Heróis ser fundada. Que por coincidência é o mesmo ano em que o Yang Chen vira o Air Soul. E é revelado pra nós que a Morena tava viva! E quando eu digo Morena, quero dizer o Lu, que
tava lá e só tinha ele e o seu rádio. O Lu também tava meio que enfaixado, meio que na parte do olho. E ele ouve um rádio meio que falando sobre esse ano. E ela vai fazer sua primeira apresentação meio que no Centro de Arte da Associação. E o Lu parece feliz pela Ciano. Aí o diretor do orfanato chega e diz que ia contar a respeito dela pro Lu. Mas agora o Lu já sabe. E diz que pelo bem dela é melhor o Lu esquecê-la. Mas o Lu parece nem se importar, pois ele tá feliz pela felicidade da Ciano. E é aí que o diretor tem uma coisinha pra falar pro Lu. E ele conta na orelha do Lu. E a gente não ouve. Mas isso choca bastante o garoto. E a gente só pode saber meio que disso no próximo episódio, que será justamente o último da Ciano. E aí a gente já vai pro show da Ciano da Sorte e a menina tava divando. E assim que ela termina de tocar Take Off, e aí a Ciano fala meio que depois de muito tempo ela voltou pro palco, já que sua última experiência não foi agradável. Mesmo assim, ela teve um amigo muito importante ao seu lado. A ensinou a tocar guitarra e fez se apaixonar pela música. E também mostrou que cantar também pode ser uma coisa maravilhosa. E pode não estar aqui no palco hoje, mas deixou 3 coisas pra ela: a guitarra dele, a música que compôs e a determinação de ser uma heroína. E ela canta My Color. E gente do céu, que vozeirão e que jeito sensacional de terminar o episódio. Também termina com um maldito cliffhanger, onde todo orfanato parece que virou zumbi e parece que estavam sendo infectados pelo medo. E é assim que o episódio termina desta vez. Eu quero agora! Minha gente, que episódio maravilhoso! E que conduz o título do episódio, Perda e Ganho. Onde a Ciano perde o contato com o Lu e sua sorte ao sair do orfanato, mas ganha ao meio que tentar se esforçar para sobreviver usando só uma guitarra e um pouquinho de sorte, que fez dela ser uma heroína e uma cantora famosa. O próximo episódio promete ser o último do arco da Ciano, e aí que levanta as teorias pro final dessa saga. O que o diretor contou pro Lu? Como Ciano vai voltar pro orfanato? O que é toda essa infecção zumbi? Será que Lu será a nova Chayotin? Ou Ciano salvará Lu como um príncipe e uma princesa encantada? Será que Eds ou Rainha também vão aparecer nessa empreitada? Descubram isso e muito mais no próximo episódio. Bom, esse foi o episódio 9 de To Be Hero Eds. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui!